Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui para a nossa 17ª aula. Emancipação da alma é o tema da aula de hoje. Então vamos nos preparar, pedir a Jesus que esteja conosco e vamos dar início à nossa aula. Rogando sempre ao nosso Mestre querido Jesus que esteja conosco, nos envolvendo na sua luz e na sua sabedoria. E que os mentores espirituais responsáveis pela nossa sala, que possam também aqui estar junto a nós, dando a sustentação que todos nós necessitamos, para que através dessa doutrina bendita possamos nos instruir, Senhor, fazendo assim o caminho da nossa evolução. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos nossos mentores, que assim seja. E mais uma vez então vamos à nossa aula, 17ª aula, Emancipação da Alma. Bom, primeiramente, o que significa emancipação? Emancipação significa independência, né? E quando a gente fala independência da nossa alma, nós estamos falando de um fenômeno que é designado como emancipação da alma, que se realiza durante o sono. Então, esse fenômeno de emancipação da alma, de independência da alma, ele se realiza durante o nosso sono físico. Enquanto nós descansamos o corpo físico, o nosso espírito sai, né? Ele vai até o plano espiritual. Nós sabemos que nós temos o perispírito, né? O espírito e o corpo físico. E que nós estamos ligados ao nosso espírito por aquele laço fluídico. Então, o nosso corpo fica ali descansando, recuperando as energias, né? Depois de algumas horas de vigília. Então, através desse cordão que estamos ligados ao nosso perispírito e ao nosso espírito, nós podemos sair do nosso corpo. E nós vamos, assim, visitar os nossos amigos, né? E todas as vezes que o corpo físico, então, repousa, o espírito está livre para dar a sua saída, porque o espírito não precisa dormir, ele não precisa descansar, né? É o corpo físico que precisa recuperar as suas energias, né? Então ele percorre o espaço, ele vai ao encontro de seus amigos, né? E de outros espíritos que estão no plano maior. Nesse momento, o espírito vive a vida espiritual. Quando ele está aqui em vigília, que nós estamos acordados, né? Que é a alma, que significa que é o espírito encarnado, enquanto a alma, ele está vivendo a vida da matéria, trabalhando, estudando, fazendo tudo o que necessita. Uma vez que o corpo está em repouso, ele fica livre, então, para fazer essa emancipação, para ele poder, então, ir até ao plano espiritual, né? O sono é a porta que Deus concede ao espírito para entrar em contato com seus amigos que estão no plano espiritual. Então, olha como Deus é maravilhoso, né? E também é por esse motivo da emancipação da alma que os espíritos superiores, eles aceitam reencarnar aqui também para missões de elevação. Porque eles sabem que eles vão ter esse período, né, do dia de se emancipar. Eles não vão ficar presos totalmente a esse corpo físico. Quando eu falo espíritos superiores, que se usam dessa bondade que Deus dá, eu estou falando exatamente do nosso corpo físico aqui no plano inferior, que é muito denso, muito pesado, né? Então, o espírito superior, para ele, é muita coisa ficar segurando um corpo desse, né? Eles estão acostumados com um corpo mais leve. Então, eles vêm em missão, eles vêm fazer esse sacrifício, mas eles também sabem que tem um período do dia que eles vão poder ficar livres e voltar ao plano espiritual e poder conversar e conviver, deixar um pouco esse corpo denso e pesado. Então, é uma porta que Deus, então, abre para o espírito para ele entrar em contato com os seus amigos que estão no plano espiritual, né? O sonho, por sua vez, é uma outra coisa. O sonho é a lembrança mais ou menos exata do que se passou durante esse período que o espírito estava livre. Então, o espírito
se liberta, né? Ele fica ligado ao corpo por esse laço fluídico e a qualquer momento, a qualquer necessidade, instantaneamente ele está de volta. Instantaneamente ele está de volta. Então, enquanto ele está lá e o corpo dormindo, pode acontecer os sonhos, né? Que nós temos. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas esquecem, mas todos nós sonhamos, né? Nós podemos não nos lembrar, mas nós sonhamos, né? Então, o sonho, por sua vez, é a lembrança, né, dessa visita, né, que o espírito faz a outros lugares. Pode ser aqui mesmo na Terra, pode ser até em outros planetas, desde que esteja adequado à evolução do espírito, porque o espírito só pode entrar em lugares onde ele está compatível, né? Espíritos igual ao que ele já mora ou para baixo. Para cima ele não consegue ir. Mas ele pode ter acesso a mundos transitórios, né, que são permitidos, a outros planetas que também existem, nós sabemos, iguais à Terra, né? Ele pode, então, entrar em contato com esses amigos, irmãos, ele pode ir aonde ele quiser ir, né? E a lembrança, então, o sonho é a lembrança do que se passou, do que ele fez, com quem conversou, né? Como eu disse, para algumas pessoas é mais nítido e para outras pessoas nem tanto, né? Por quê? Por conta do corpo material nosso, que é muito denso. Então, nós fazemos essa emancipação da alma através do perispírito, da nossa identidade. O espírito parte, então, com o seu perispírito e vai fazer aquilo que ele deseja fazer. Então, o perispírito, ele é semimaterial. Então, quando ele volta, né, ele não consegue passar para a alma depois que ele já voltou, que ele se acoplou novamente, ele não consegue passar para a alma com exatidão tudo o que ele fez, por conta da densidade do nosso corpo. Então, vocês vejam que um espírito de uma hierarquia um pouco mais superior, ele tem uma lembrança mais nítida do que ele fez durante a emancipação da alma. Por quê? Porque o corpo dele é mais fluídico, né? Não é tão denso. Agora, nós que estamos aqui no plano inferior, a nossa matéria é muito pesada, é muito densa. Então, o perispírito, ele não consegue, nós não conseguimos lembrar, porque o perispírito não consegue transpor totalmente essa barreira dessa densidade que é o nosso corpo, para trazer as ideias mais claras, mais nítidas, né? Então, nós ficamos sempre assim com uma vaga lembrança do que aconteceu. Se o sonho for um sonho real, né, não for do subconsciente, quer dizer, não foi aqueles sonhos que nós durante o dia nos agitamos e ficamos às vezes preocupados com alguma coisa que aconteceu e aquilo nos impacta muito, fica na nossa mente, é normal que durante o sono nós fiquemos com essas imagens e elas são as que mais passam para nós, porque ela está realmente no nosso cotidiano. Mas a vida espiritual, como é uma coisa mais além, que são sonhos reais, que às vezes, quando é interessante, os nossos mentores nos auxiliam a se lembrar. Fique bem claro. Quando é alguma coisa, um conselho, alguma coisa que é interessante, que vai fazer bem para aquela alma, os mentores, nossos anjos guardiões, nos ajudam a lembrar desse sonho através de manipulações eletromagnéticas, né? Fluídicas que podem passar para nós. Mas quando não é nada de interessante, são mais impressões do dia a dia que nós vivemos, então isso fica numa coisa mais misturada, sem pé nem cabeça, uma coisa que não dá muito para distinguir, começa uma cena, a outra termina no outro lugar, é muito misturado. Então são fatos assim que não tem uma continuidade. Agora, quando o sonho é um sonho que vai trazer benefício, um conselho, uma conversa que vai ser boa para que o espírito se lembre, para que a alma se lembre, aí sim vai ter uma ajuda e aí vai conseguir transpassar para a alma, apesar do corpo material, para que ele se lembre daquilo
que ele fez por merecer para que acontecesse. Então tem muitas pessoas, e nós mesmos, né? Muitas vezes, algumas vezes nós temos sonhos que são assim bem reais, né? Que nós nos lembramos e muitas vezes vem de encontro a algumas coisas que nós estávamos querendo saber. E se nós não lembramos, nós levantamos assim de manhã um pouco mais aliviados, com uma serenidade. Vocês podem ter certeza que foi através de contatos que nós tivemos. Como nós também às vezes acordamos de manhã pesados, parece que nós trabalhamos a noite inteira. Significa o quê? O espírito, normalmente, ele é atraído através das suas afinidades. Então pode ser que nós estivermos em contato com uma energia mais densa, mais pesada, que nos causou mais atribulações, então nós acordamos com essa impressão, com esse contato, né? Porque o espírito tem o livre-arbítrio de ir aonde ele quiser. E através das nossas energias, nós conversamos na aula passada, que nós somos atraídos pelos lugares com que gostamos e as pessoas que queremos estar. Então, dependendo da nossa índole, dependendo da nossa moral, nós vamos aonde nós temos as nossas afinidades, né? Então, nós podemos ir para um lugar melhor, mais aprazível, mais tranquilo, como nós também, se é aquilo que nós gostamos, né? Nós somos atraídos para lugares que tem uma energia diferenciada. E às vezes nós acordamos, sim, com aquela impressão de cansaço. Então vamos lá. Nem sempre as preocupações da alma são as mesmas do espírito. Olha que interessante. Às vezes nós vamos dormir e fazemos as nossas orações e pedimos o plano espiritual que nós queremos ir conversar com nossos pais, com algum amigo que partiu, né, que nós queremos ver e queremos lembrar. Só que isso é um desejo da alma. O espírito, quando ele está fora do corpo, ele tem uma noção muito mais clara, ele tá longe do corpo denso. Então ele tem uma claridade sobre a sua situação, né? Que a alma, quando está ligada no espírito, que é a alma que está acoplada no corpo material, é diferente. É diferente. Quando o espírito está, vamos dizer assim, preso ao corpo, a alma pensa de um jeito, porque ela está em contato mais com a matéria, com o mundo material. Então as coisas estão mais ligadas no mundo material. Aquele impacto é maior. Quando a alma está livre, quando o espírito está livre, a consciência dele é mais ampla. Ele não tem a barreira do corpo, então ele pensa com mais facilidade, com mais clareza, né? E às vezes ele não quer fazer aquilo que a alma queria fazer. O interesse dele é completamente outra. Então nós, quando estamos acordados, nós podemos ter uma vontade, ter um plano. Mas isso não significa que depois que nós nos afastamos do nosso corpo, que nós vamos continuar tendo aquela mesma vontade. Pode ser que nós pensamos, não, isso é bobagem, eu vou fazer o que realmente me interessa. Porque o corpo denso atrapalha muito as nossas ideias, o que nós achamos que é importante, que não é importante. Quando nós estamos afastados do corpo físico, nós temos a realidade das importâncias. Por isso que nem sempre que nós queremos sonhar, né, nós fazemos planos, nós vamos conseguir. Porque às vezes o nosso espírito acha que aquilo é irrelevante. Para ele tem outras preocupações. Então ele vai para onde ele acha mais interessante e é o desejo dele. Ok? O mundo do espírito, então, pensando assim, é um contexto. Porque a casa do espírito é o mundo espiritual. Então, quando ele está fora do nosso corpo, que para ele é uma verdadeira prisão, né? Porque o espírito, ele vive no plano espiritual, ele está livre. Quando ele vem para cá encarnado, ele fica preso. Por isso que a emancipação chama-se também independência. Então, quando ele não está, ele está dependente do corpo físico, ele está vivendo as coisas aqui do plano material, né? As preocupações, que para o espírito, quando ele está fora, ele acha até supérfluo, né? Você pode notar que às vezes nós, como espírito, nós somos muito mais interessados nas coisas que realmente têm importância do que quando nós estamos na matéria. Porque o mundo material nos atrai muito, ocupa muito das nossas preocupações e da nossa mente.
Coisa que o espírito, quando está livre, se afasta disso, se afasta completamente. E as preocupações dele são outras. Ele tem noção do que ele quer, do que ele veio fazer. Aí ele se lembra das coisas, ele se lembra, né? Não tudo, mas ele se lembra do que ele tem que fazer, ele toma conhecimento. Agora, quando está com o corpo físico, isso fica mais opaco, né? Não dá para ele ter essa percepção. Por isso que o contexto do espírito, quando está fora do nosso corpo, quando ele está independente, emancipado, o contexto é um. O que está em volta dele, os interesses, é um. Quando nós estamos aqui, que é a alma, que o espírito está acoplado, está ligado, em vigília com o corpo físico, o contexto é outro. O contexto são as nossas preocupações, de comer, de ir médico, de ir em banco, de ter aula com a família. São outras as preocupações. É um mundo diferente. Então, são dois mundos. Quando a alma está encarnada, ela está totalmente ligada no mundo material, e quando o espírito se emancipa, ele está totalmente ligado nas coisas do plano espiritual. São realidades independentes, realidades independentes. E a que conta mais é quando o espírito se afasta, porque essa é a verdadeira condição dele. A eternidade é a independência para ele. O corpo material são episódios, são fases, né? Então, por isso que a vida espiritual pesa muito mais para o espírito quando ele está emancipado do corpo do que propriamente na matéria. São situações diferentes. Agora, falando, esses espíritos podem fazer visitas, né? Que nós falamos. Nós podemos fazer visitas entre vivos também. Ou seja, eu posso visitar meus parentes que ainda estão encarnados, né? Eu posso conversar, eu posso não me afastar muito do plano físico, tendo contato com outros espíritos cujos corpos também estão descansando. E nós nos encontramos. Às vezes nós não vemos certas pessoas, mas aí nos pegamos lembrando da pessoa. É porque fatalmente durante a noite nós fomos ao encontro dessa pessoa, ou essa pessoa veio em espírito ao encontro do nosso espírito, né? Estiveram juntos, se viram, conversaram, e nós, quando acordamos, nós não nos lembramos de nada, mas nós temos a impressão, nós começamos a lembrar daquela pessoa. Nossa, faz tanto tempo que eu não falo com aquela pessoa, que eu não vejo, né? Não é assim? Isso daí são os contatos dos nossos espíritos quando estão emancipados, encontrando outras almas cujos os espíritos também estão emancipados. Pode ser amigos daqui, do trabalho, dos cursos, vizinhos, parentes que moram longe em outros lugares, outras cidades. Isso é plenamente possível, né? Então, duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono, né? Podem ser amigos, parentes, conhecidos. Nós podemos sim. Não é só atrás dos desencarnados que o espírito vai. Também podemos encontrar encarnados que também estão com os corpos no descanso e os espíritos estão conversando naturalmente, né? Podemos também ir a outros países. Quando eu falo lugares distantes, pode ser em outros países. Nós podemos ir atrás de amigos que nós conhecemos em outras vidas, né? Que nós sentimos saudade, né? Eles estiveram conosco e nós então vamos até eles, né? Pode ser que eles estão em outros países, outros lugares, que nós não temos contato com eles nessa encarnação aqui, no lugar onde nós vivemos. Mas nós sabemos que ele reencarnou em tal lugar. E nós vamos lá bater um papo, conversar, matar saudade. Interessante, né? O espírito pode ir aonde as suas paixões e as suas inclinações os atraírem. Nós falamos isso agora há pouco, né? E é verdade, né? É a lei da atração. É a lei da atração. Então, os mesmos gostos que nós temos quando nós estamos
aqui em vigília podem ser assim mais presentes quando nós estamos fora do corpo. Por exemplo, se nós gostamos muito de festa, de balada, de lugares com bebida alcoólica, cigarro, tudo, né? Pessoas que vivem isso no seu contexto material, né? Quando eles estão fora, o espírito está fora do corpo, ele é atraído por esse mesmo contexto. Então ele vai para lugares, né? À noite você pensa que está dormindo e você vai à procura desses lugares, dessas coisas, dessas pessoas que são atraídas por você e você é atraído por elas. Por quê? Porque são as nossas paixões, aquilo que nós gostamos, né? São as nossas inclinações. Então nós podemos também ir trabalhar no plano espiritual, nós espíritas, podemos ir atrás de cursos, né? Ouvir palestras no plano espiritual. Então cada um vai seguir de acordo com as suas afinidades, com as suas aptidões, com as suas inclinações e com aquilo que gosta. Nós somos feitos de energia e nós somos atraídos magneticamente e automaticamente por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós queremos fazer, né? Então, quanto mais evoluído, mais edificantes serão as suas peregrinações. Um espírito que é muito evoluído, não é muito evoluído, nem espírito superior. Nós mesmo aqui, espíritos do plano inferior, aqui, provas e expiações. Mas nós estamos já em estágios um pouco mais elevados que os nossos irmãos mais inferiores que estão lá embaixo na pontinha. Nós estamos, como eu sempre costumo falar, nós estamos quase pulando para a partilheira do meio, né? Nós não vamos estar na ponta, mas no meio, nós estamos ali. Então, nós temos já outra visão, nós já passamos por muita coisa, muitas reencarnações, nós já nos modificamos, nós nos elevamos em muitos aspectos, em muitas faculdades. Nós falamos das faculdades intelectuais e morais, nós já estamos em melhores condições, né? Nós já sabemos o que nós queremos, nós temos um nível de consciência mais esclarecido. Então, obviamente, nós podemos ir visitar museus, ouvir palestras em busca de música clássica, ir a bibliotecas para ler livros. Sim, nós temos acesso a uma vida normal, né? Podemos ir para o plano espiritual, nos voluntariarmos para trabalhar em hospitais, ajudar os doentes. Nós podemos fazer um monte de coisa. Nosso livre arbítrio está aí à nossa disposição. Nós escolhemos o que nós queremos fazer, né? Então, quanto melhor nós estivermos intelecto e moralmente, mais edificantes serão as nossas peregrinações, ou seja, os nossos passeios noturnos em espírito, né? Nós vamos atrás daquilo que nós gostamos, cada um vai atrás daquilo que gosta, né? Um gosta de amarelo, outro gosta de vermelho, um gosta de verde, outro gosta de azul. Então, cada um vai atrás daquilo que mais lhe interessa, ok? Agora, transmissão oculta de pensamento, que é outro aspecto da nossa aula de hoje, né? Os espíritos se comunicam através do pensamento. Nós já comentamos isso aqui, né? Como os espíritos se comunicam? Eu até falei para vocês, se vocês se lembrarem dos sonhos, prestem atenção que nós não mexemos os lábios. Não mexemos os lábios. É interessante, né? Nós conversamos através do pensamento. A linguagem espiritual é a linguagem do pensamento, né? Isso se dá através das ondas magnéticas e eletromagnéticas, como se fosse uma torre de transmissão de celular, né? Nós não temos fio, pegamos o celular e nós sabemos que as ondas, que nem o rádio, vêm através do espaço. E nós também captamos. Nós somos feitos de energia. A nossa volta está cheia de energia. Lembra que eu falei da energia que atrai, as afinidades, antipatias e simpatias? Então, é através dessas ondas magnéticas que nós também conversamos por pensamento.
o que nós aqui no plano material achamos tão interessante, né? Telepatia, os espíritos fazem isso. É só nós dormirmos e quando o espírito sai, o corpo físico dorme, o espírito sai, a partir daí ele já está fazendo a telepatia dele. Coisa que com o corpo físico nós não conseguimos fazer. Porque o nosso corpo físico é uma barreira. Uma barreira. Isso é para nós termos noção de como inferiores nós ainda somos. É uma barreira, nós não conseguimos. Poucas pessoas conseguem fazer isso, né? Se comunicar telepaticamente. Isso eu estou dizendo em estado de vigília. Porque em estado de emancipação da alma, qualquer um de nós faz isso. É só sair do corpo, nós estamos conversando, né, na língua espiritual, que é a linguagem do pensamento, né? O espírito irradia. Nós falamos disso também em aulas passadas. Nós irradiamos através dessa energia, né? O espírito irradia. O espírito, ele irradia do lugar onde ele estiver. Lembra que eu falei? Quanto mais evoluído, mais longe vai a irradiação. Ele pode ficar num lugar e se fazer presente em outro, através da irradiação, através do magnetismo, mais uma vez falando. Então, o espírito irradia em todo o seu redor e é assim que ele se comunica com outros espíritos também, né? Por isso que ele vai achar amigos que reencarnaram e estão em outro lugar, através do quê? Dessas irradiações, né? Dessas ondas magnéticas que eles se acham. Nós temos também que falar com vocês sobre essas transmissões. Quando a gente está emancipado, então os espíritos se comunicam, os espíritos se falam, né? Se fala sobre muita coisa, ele falar modo de dizer, né? Sabe de tudo, se conversa, e o espírito não tem aquela coisa de que um vai esconder tudo, porque não tem como esconder. Como eu falei para vocês, a carne, o organismo faz barreira. Nós podemos disfarçar muita coisa, mas quando nós estamos em espírito, não. O que nós somos e mostramos através dessas camadas energéticas que nós temos. Nós somos transparentes. Então, somos transparentes, todos sabem que cada um pensa, ninguém dá para esconder o pensamento um do outro. Então, veja bem, tem uma ideia, né? Uma ideia aí sobre alguma coisa, vamos supor, uma invenção. Todos os espíritos tomam conhecimento disso. Mas tem alguns que têm maior interesse nesse tipo de coisa. Então é por isso que acontece assim, uma coisa é inventada aqui e é inventada no outro lugar e é inventada no outro lugar, porque quando a pessoa volta ao corpo, ela traz aquela ideia. Necessariamente ninguém copiou de ninguém. Ou quando nós falamos assim, nossa, tem alguma coisa no ar, e todo mundo fala, nossa, é estranho, né? Parece que tem uma coisa, alguma coisa falando, e um fala, outro fala. Quer dizer, são comunicações de pensamentos que generalizam, fazendo uma atmosfera, nós chamamos de psicosfera, onde todos têm a intuição de que alguma coisa, sabe, nós não sabemos direito como é que é como se nós quiséssemos pegar alguma coisa e não conseguimos pegar essa coisa, porque nós não sabemos exatamente o que é, do que se trata. Isso tudo é por causa da transmissão oculta de pensamento. Então, nós somos verdadeiros livros abertos quando não estamos ligados ao corpo físico, né? A alma, ela pode se esconder, ela pode disfarçar, né? Ela pode sorrir pensando muito mal de alguém, né? Mas em espírito não dá. Em espírito que você pensa, parece. Então é por isso que tanta coisa acontece e a gente chama de coincidência. Coincidência. Uma pessoa liga para nós e a gente fala, alô, é fulano. Fala, nossa, nós falamos, né? Nossa, mas eu estava pensando em você. Ué, ele pensou em ligar para você, automaticamente o pensamento foi, através das ondas magnéticas, você captou, não deu muita importância. São aquelas ideias que passam assim na nossa cabeça, sabe? E depois a gente fala, nossa, que interessante, eu pensei justamente isso, você me fala que isso aconteceu? Quer dizer, é um grupo de pessoas
pensando sobre a mesma coisa. E essas ondas magnéticas estão aí. E quando você pensa alguma coisa de alguém, ou de algum fato, de algum grupo de pessoas, é muito comum que todas elas falem, nossa, isso passou pela minha cabeça. Muito comum a gente ouvir, né? Nossa, isso passou pela minha cabeça. São os nossos pensamentos, né? Que eles se irradiam através do nosso pensamento e chegam a lugares que nós nem imaginamos. Embora, quanto mais evoluídos nós formos, mais longe nós alcançamos, né? Muito interessante isso. Então, nós falamos hoje de 3 temas, muito interessante, muito importante, e que eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar as perguntas, eu tento esclarecer vocês na medida do possível, ok? Mas a lição no Livro dos Espíritos está bem explicada, na Gênese também, está lá uma explicação muito fácil, então vocês têm acesso a todas essas informações, mas qualquer dúvida nós vamos estar aqui para esclarecer vocês, ok? Então eu deixo aqui um grande abraço a vocês, uma ótima semana, que Jesus abrace e ampare vocês em todos os momentos, ok? Um abraço então, até!